Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios no capítulo 2. No domingo passado, eu ministrei uma palavra sobre o pecado e suas consequências. Se os irmãos estiverem lembrados, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5 ao versículo 10. E uma vez que nós falamos sobre o pecado, né, o que o pecado faz, as consequências desse pecado, eu quero falar hoje um pouco sobre a libertação, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. É uma palavra base, rápida, mas que você precisa disso, nós precisamos disso, uma vez que nós, aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente fala até de uma forma pejorativa, aceitamos Jesus, na verdade Ele nos aceitou, Ele nos amou primeiro. Nós somos libertos do pecado para viver uma nova vida, que é a vida de Cristo. Mas talvez você que está aqui nessa noite, ou você que nos ouve, vai assistir também, está assistindo, estão assistindo, ainda não decidiu por essa nova vida. Continua escravizado no pecado, sirva a Deus ou não sirvo. E na verdade, quando nós escolhemos, quando você faz a escolha de não servir a Deus, você já escolheu servir a sua própria vontade, servir a você mesmo. Então vamos ver o que o texto fala aí. A partir do versículo 5. E estando nós ainda mortos em nossos pecados, o que ele fez? Você pode dizer? Quem está lendo o texto aí? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos fez o que, irmãos? Juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de quem, irmãos? Porque pela graça sois salvos, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras do Senhor. Então nós vimos, o texto ele deixa bem claro, ele já fala aí para nós, que uma vez nós estávamos como? Mortos em ofensas e pecados. Mas quando nós somos redimidos por Jesus, nós somos o quê? Libertos. Libertos de quê? Libertos do meu eu, libertos do meu orgulho, libertos da minha vontade. Porque o pecado, o que é o pecado? Eu falei muito disso no domingo passado. Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer a minha vontade. Quando eu faço a minha vontade, eu não faço a vontade daquele que me ama, que é o Senhor. Então a Bíblia diz, o texto está bem claro aí, que uma vez que nós somos libertos dos pecados, nós somos reconciliados com Deus. Eu lembro que eu citei Isaías capítulo 59. Os vossos pecados fazem o quê? Uma divisão. O que é o pecado? Ele me impede de chegar até Deus. Ele me impede de ver a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa bacana, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, filha. Eu sou uma pessoa muito bacana na sociedade. Eu não preciso aceitar Jesus. Eu já sirvo a Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas por que então que quando você tem vontade de pecar, de fazer aquilo que desagrada a Deus, você faz? Uma vez que eu fui liberto, o que a palavra fala? Eu fui tirado daquele lugar que não agrada ao Senhor, agora eu posso ter uma nova vida. O que é essa nova vida? É uma nova vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E o texto deixa bem claro aí, nós estávamos como, irmãos? Mortos. Aqueles que ainda não encontraram Jesus continuam mortos. Não, pastor, eu estou vivo, estou te vendo aqui, mas espiritualmente você está morto ou
morta. A Bíblia deixa bem claro a miséria do homem, a posição do homem. Lá no versículo 1 do texto aí que nós lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai falar claramente: vocês estavam mortos em vossas ofensas e vossos pecados. O que é que Paulo está falando aí? Que a morte, ela é uma alienação. A morte, ela é uma escravidão. E é interessante que o texto, ele não fala que você estava doente. O texto poderia falar assim: você estava com uma doença muito grave, já no CTI, quase morrendo. Ele não fala isso. Ele deixa bem claro que uma pessoa que não tem o Senhor, ela está completamente morto. Porque, na verdade, o pecado matou o homem diante de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Então, enquanto eu não faço a escolha por Jesus, qual o lugar que você está? Separado de Deus. É claro, o texto está dizendo aqui. Eu gosto de ler a Bíblia, para depois não ficar confuso. A pastora está falando de trás da orelha. Não, irmãos. A Bíblia está clara, aí você está acompanhando. A morte é o estado mais miserável que uma pessoa pode ter. Amamos uma pessoa, o cadáver, por exemplo. A pessoa morreu, nós amamos demais, choramos em cima do caixão. Muitas vezes a pessoa grita, esperneia, mas na hora de levar, tem que ir. Quem vai ficar com o morto dentro de casa? Né? Eu amo demais, vou ficar com ele aqui no meu quarto. Eu amo demais. Não enterra não, gente, não enterra não. Você já pensou? O que acontece? Dá o quê? O mau cheiro. E o pecado faz isso. O pecado dá um mau cheiro diante de Deus. A pessoa está morta diante de Deus. O morto tem vontade? O morto fala? As pessoas prestam homenagem para o morto, né? E leva flor. Ele está vendo aquilo ali? Não está vendo nada. Chora lá, abraça. Tem uns que abraçam o caixão, tem que tirar uma luta para tirar. O morto faz alguma coisa? Não. Está morto. Então, quando nós estamos mortos, as pessoas, elas estão separadas de Deus. Não, Deus, a Bíblia deixa bem claro lá em Isaías 59, que Ele não tem como nem ouvir a oração. E às vezes a pessoa fala assim: não, eu não preciso estar na casa de Deus todo dia. Eu não preciso servir a esse Deus dos crentes. O que os crentes fazem? Os crentes não podem nada. E eu deixei bem claro, num texto que nós lemos, não lembro aqui, mas foi Gálatas, se não me engano, Efésios, que nós podemos tudo. Tudo me é permitido. Mas eu não vou me deixar ser conduzido por eles. Quem é livre tem escolha. Agora, o morto não escolhe. O morto vai continuar morto em seus pecados, vai continuar na sua miséria. Agora, aqueles que um dia confessaram o Senhor Jesus, esse sim, entregou sua vida e disse: Senhor, eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade do Senhor. E isso, querido, chama-se libertação. Uma vez que eu decidi servir a Deus, hoje eu sou livre. O pecado não mais me domina. Romanos fala, lá na carta de Romanos, a partir do capítulo 3, vai falar que agora eu sou livre em Jesus. Tem até um hino que fala: o pecado não mais terá domínio sobre mim. Antes fazia porque você estava morto, escravizado. Agora que nós somos livres, a Bíblia diz que o Senhor nos conduziu, perdoou os nossos pecados, perdoou as nossas ofensas, e agora eu levo uma nova vida, e essa nova vida eu ando em santidade a Deus. Por que os crentes falam que eles são santos? O crente fala que ele é santo, ele não é santo não. Nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. O que é a santidade? Fala para mim: separação do pecado. Então, o que uma pessoa que anda em santidade faz todos os dias? Ela está se separando do pecado. E ela agora tem uma escolha. Eu posso falar que eu não vou fazer com alegria do meu coração, porque eu não sou mais escravo. É isso que o texto diz. Agora eu tenho uma nova vida de Cristo Jesus. Paulo ainda continua falando: porque
salvo das nossas ofensas e pecados. Primeira coisa que ele coloca da palavra ofensa é um delito. O que é ofensa? É uma transgressão, segundo o significado aí da palavra no grego. Ou seja, você está desviado do caminho da justiça. Que justiça? A justiça que Deus fez por nós. Eu não merecia que Jesus morresse por mim. Você não merecia que Jesus morresse por você. O que é a justiça de Deus? Ele olhou para mim e para você, olhou para o Filho. Esse povo precisa ser salvo do seu pecado, porque o inferno não foi preparado nem para mim nem para você. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para nós. Diga glória a Deus. Aleluias, não foi para mim, não foi para você. Foi para Satanás, mas ele tenta acorrentar você para te conduzir também para este lugar. E este lugar é a separação eterna de Deus. Não adianta depois da morte. Morreu, vamos fazer missa de 7º dia para purificar o pecado dela. Não, morreu, acabou. A escolha você faz agora. Agora que você está vivo, que você tem consciência, esse é o tempo de você escolher. Eu quero servir a Deus. Pastora, mas é muito difícil. Eu gosto das coisinhas, sabe, pastor? Os trenzinhos que tem lá no mundo me atrai demais. Mas a Bíblia diz que uma vez que nós fomos libertos, liberdade, eu não tenho mais prazer nessas coisas, mas eu tenho prazer agora em fazer a vontade daquele que me amou primeiro, de fazer a vontade do meu Deus. Então nós amamos estar neste lugar que é a casa do Senhor, porque esses outros ambientes que você faz, que você farria, que as pessoas estão ali com você, quando você volta para sua casa, é você sozinho. E a sua consciência, que é o diabo, te condenando o tempo todo e te acusando. E aí o que muitas pessoas fazem? Toma remédio antidepressivo, outras vão para a bebida, outras vão para as drogas, tentando preencher um vazio que está ali dentro, que não é preenchido através de uma idolatria, não é preenchido através de obras. Quantas pessoas fazem tantas obras? Há um tempo aqui em Jampru que a gente vê cesta para tudo quanto é lado. Parece que a necessidade da pessoa é só naqueles dias. Estou fazendo obra porque eu vou ser salvo. Não. A Bíblia deixa bem claro, não vem de obras, é por meio da fé. Eu acreditar que eu estava sujo no meu pecado, mas um dia eu olhei e Jesus olhou para mim e eu fui conduzida agora por um caminho de libertação. Eu saí da lamaçal, Deus me purificou através do seu sangue. A Bíblia diz que ainda que seja mais vermelho do que o carmesim, que é o vermelho preto, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é somente de alguns, é de tudo. E aí você pode levar agora uma nova vida que não depende do seu achismo, que não depende da sua idolatria, não depende da sua bondade, não depende do seu adultério, não depende da sua prostituição, não depende da sua bebida. Mas agora eu dependo unicamente do Senhor Jesus. Eu tenho alegria. Nós somos o povo mais feliz desta terra. As pessoas estavam ontem aqui, disseram que estava uma bagunça aqui neste lugar, uma confusão. Quantas pessoas hoje você pergunta para elas, e aí? Cadê a felicidade de ontem? A nossa felicidade não tem um passado. A nossa felicidade tem um presente e um futuro sempre. Não depende de um momento de estar ali. Não depende. É isso que nos deixa felizes, irmãos. Quando a Bíblia diz que nós somos libertos do pecado, eu estava morto, você estava completamente morto, mas nós somos livres do pecado. O versículo 4 e 5 de Efésios 2, olha o que diz aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha como que o Senhor te ama. Estando nós ainda mortos, quando você estava lá naquela vida de pecado, ou talvez você ainda esteja, você que está aqui,
A Bíblia diz que o Senhor já te ama. Ele te ama. Para aqueles que um dia receberam o Senhor, entendeu isso, a Bíblia diz que você foi vivificado. Você estava como? Diga, morto. Mas agora você tem o quê? Vida. E muita vida. Imagina, ó, trazer vida. O texto fala que ele te vivificou. Ou seja, ele te deu mais vida. E que vida é essa, pastora Anice? A vida eterna. A vida com ele. Esse mundo aqui é só uma passagem. Não vale a pena eu ficar guardando rancor no meu coração. Não vale a pena viver as riquezas. Quantas pessoas querendo viver riquezas. Isso tudo vai passar. Sua cama box vai ficar aqui. Televisão 60 polegadas, 100 polegadas, vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada disso. O que importa é a vida com Deus. É o que está aqui dentro, a minha alma. A sua alma está feliz com Jesus? Se Jesus voltar agora, você está feliz? Porque Jesus voltou, aleluias. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Será que você pode dizer isso? Essa certeza que você precisa ter. Não adianta. Há uma frase que o pastor Júnior disse lá, que eu achei muito importante diante de tantas coisas, né, que foi dito ali. Mas ele colocou, nunca da proposta, alguém lembra? Me ajuda a lembrar aí. Não troque a sua proposta, o seu propósito por uma proposta. Não troque o seu propósito por uma proposta. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muitas pessoas que elas querem até servir a Deus. Mas tem propostas muito bacanas. Bandejas. Muita coisa lá fora. Só que essa coisa que está lá fora, quando eu falo lá fora, é mundo. Não é sair só daqui dessa porta, não. É mundo. Essas coisas que tem lá fora, fala para quem está do seu lado assim, vai passar. Vai ficar aqui. O dinheiro, eu ganho 5.000 reais por mês. Mas você está no centro da vontade de Deus? Se você não está no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer, vai ficar aqui. O guarda-roupa chique, roupas caríssimas. Nossa, eu tenho calças de 500 reais. Eu posso comprar calça de 400 reais. Mas essa calça vai ficar aqui. Vai ficar aqui. São muitas vezes propostas que nós temos. Eu quero servir a Deus, mas sabe, pastor, a necessidade bateu, e aí a necessidade veio, necessidade que eu falo em todas as áreas. Vocês estão me entendendo? A necessidade foi maior. Necessidade fala de vontade da carne. E uma vez que eu fui liberto do pecado, eu não vivo mais a vontade da minha carne, mas eu vivo a vontade daquele que me amou primeiro. Eu vivo a vontade daquele que me chamou. E a Bíblia diz que Ele te escolheu. Ele já te escolheu. Te colocou com 12 talentos para servir a Ele. Mas a pessoa pensa assim, mas se eu for para a igreja, eu vou perder. A Bíblia deixa bem claro lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, que nós precisamos deixar tudo para seguir a Jesus. Deixar tudo. Renúncia. Isso fala de libertação. Jesus me libertou de mim mesmo, da minha vontade, do meu orgulho. Quando a necessidade bater, a alma, o Espírito Santo que está ali dentro vai te fortalecer. E essa carne vai ser queimada em nome de Jesus. É a oração que você precisa fazer todos os dias. Senhor, queima esses desejos da minha carne, porque eu preciso fazer a vontade do Senhor. Amigos, batem nas suas costas hoje. Que bom, que bacana que você está aqui. Você está aqui, mas você não é crente. Não. Só não. Esses amigos vão ficar aqui. E na hora que você vai deitar, que você coloca a cabeça no seu travesseiro, eles não estão lá com você. Agora o amigo Jesus, esse está conosco em todo o tempo. No meu deitar, no meu levantar,
no meu andar. Este amigo não me deixa só. Ele anda comigo o tempo todo. E o melhor ainda, que Ele me traz paz. A paz que o mundo não entende. Que paz é essa? Em meio à tempestade, em meio às bandejas oferecidas por Satanás, eu estou feliz com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Essa deve ser a decisão do seu coração. Uma vez libertos do pecado, para viver a vida de Deus. Olha o significado do mais desse texto aí, irmãos. Ele nos vivificou, mas Deus é riquíssimo em misericórdia. O que significa isso, pastora? Tudo que dependia de mim, mas Deus é misericordioso e me deu vida, me deu a oportunidade de escolher. Escolha hoje por Jesus. Escolha hoje deixar a sua vontade, ser liberto da sua vontade, para viver a vontade de Deus. Esse é o melhor caminho. Nós estamos aqui por enquanto, de passagem nessa terra. Enquanto você estiver aqui, Deus pode fazer você ter a melhor coisa da sua vida, as melhores coisas. Não precisa você aceitar a bandeja de Satanás e perder o céu. Não. Você pode aceitar a vontade de Deus, porque Ele diz bem claro no Salmo 23, nada vai te faltar quando você escolhe a vontade de Deus. Os prazeres lá fora são passageiros. Passa rápido demais. Para alguns termina meia-noite, outros termina 3 horas da manhã. Tem uns que passam a semana toda oprimido para esperar o sábado da festa acontecer, para ter um pouquinho de alegria. Nós não. A nossa alegria é contínua. A nossa alegria é todos os dias fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo fala que Deus nos vivificou, ele está falando do novo nascimento, uma obra exclusiva de Deus. Versículo 8 e 9 de Efésios 2. Porque pela graça sois salvos por meio da... Você precisa acreditar. Acreditar. Enquanto você ficar pensando assim, tem umas pessoas que vêm, né, para a casa de Deus e falam assim, não, eu não vou, não, hoje não. Ô moço, vem para Jesus. Não, amanhã eu vou. Porque, sabe, tem aquela festa ainda, tem aquela proposta, nossa, o dinheiro que eu ganho é muito dinheiro, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou voltar a ganhar um salário mínimo? No salário mínimo, Deus não vai deixar faltar nada. Porque no salário maior, fora da presença do Senhor, você pode ter certeza que o diabo vai te cobrar com juros e correção monetária. Porque ele não brinca de ser diabo, não. Satanás não brinca de ser Satanás. E muitas vezes as pessoas não querem abrir mão dessas bandejas, porque está muito bom. Aqui está muito bom. Mas eu quero te dizer que o céu vai ser melhor. Deus pode voltar hoje. E aí? Eu vou continuar brincando de servir a Deus? Vou continuar visitando as igrejas? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Vou continuar ouvindo Deus de longe. Eu até quero servir a Deus, mas... Tira o mais da sua vida. Deixa esse mais de Deus aqui, da misericórdia do Senhor entrar na sua vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. O texto termina dizendo que tudo isso é para a glória de Deus. Por que Deus quer te dar uma nova vida? Para que você glorifique a Ele. Para a sua vida ser um motivo de glorificação a Deus. Nós não precisamos falar para as pessoas. Muitas vezes você não precisa falar de Jesus. Mas a sua vida, o testemunho de vida que você tem no seu dia a dia, a transformação que Deus está fazendo em você todos os dias, isso fala às pessoas quem é Deus de fato na sua vida. Então você foi salvo com um propósito, glorificar o nome do Senhor. E o segundo propósito é para que você ande em novidade de vida. Ande no novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viva a vida de Deus. Viva a vida de Deus. Escolha a vida de Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar. Escolha a vida de Deus. Quem morreu por você não foi João, não foi Maria. Não foi pastor Eunice. Não foi. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus.
Tudo que você tem hoje é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas você pode andar melhor, ter uma novidade de vida. Uma vida eterna, qualidade de vida, vida eterna. Sabendo que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E quando chegar o grande dia, eu quero estar lá. Eu quero estar lá com meu Deus, adorando, dizendo santo, 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 santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a adoração que nós vamos fazer. Então, meu querido, nessa noite, que você seja liberto dos pecados para viver uma nova vida, porque Jesus já fez isso. O que é aceitar Jesus? É aceitar a libertação que Ele já fez através da cruz do Calvário. Você não precisa viver do seu achismo, você não precisa viver da sua vontade mais. Você tem condição de viver a vida de Deus, porque quando você recebe esse Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz com que você ande em novidade de vida. Pastora, mas se eu pecar? Se você pecar, Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele pede perdão ao Pai. O Senhor perdoa e você continua caminhando em uma novidade de vida. Não fique longe do Senhor, porque a vida que Ele tem para você é a melhor vida. Servir a Deus é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. A vida de Deus é uma vida de paz de verdade. É uma vida de alegria de verdade. Então hoje é você que decide. Você que já foi liberto, você precisa entender que você tem uma nova vida. Você que ainda continua vivendo nas suas ofensas, no seu pecado, nos seus delitos, você tem a oportunidade essa noite de colocar-se diante de Deus, dizer: Senhor, eu preciso dessa nova vida que o Senhor tem para mim. Não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, a vida que o Senhor tem reservado para mim, a vida eterna. Porque a alegria passageira é do Satanás. Ele dá às pessoas bandejas riquíssimas, coisa que você fala assim: uau, como é que eu vou resistir a esse negócio? Mas quando você escolhe por Jesus, você é liberto de você mesmo. E aí você consegue viver a nova vida de Deus. Feche os seus olhos. Nós vamos orar, adorar e orar ao Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo nessa noite. Convencê-lo de que você precisa buscar ao Senhor de fato. De que você precisa receber essa libertação que Deus tem para você de fato. Porque Jesus tem para você uma vida em abundância.